do Senhor, aleluia, cante. Toca-me, eu quero te sentir. Agora só as vozes. Vem me abraçar. Dá um abraço no seu irmão aí, vai, de comunhão, vai. Vem me abraçar. Mas abraça forte, mesmo que você não conheça, é seu irmão. Isso. Mais uma vez, né? Lá atrás não abraçou não, lá no fundo, ó. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Aleluia. Vem e abraça-me. Vai, Alexandre. E todo dia é dia de adorar ao Senhor. E hoje é mais um dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença e dá vontade, quero ver. Barrafinha, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar e dá vontade de correr. E diante de ti dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia! Uou! Sua presença é real neste lugar, Senhor. Cante. Mais alto. Aumenta o volume da sua voz, aumente. Aí no fundo também. Vamos lá, Frank. Aleluia. Adora o Senhor. Com sua glória, com sua glória e com sua glória, com sua glória. Aumenta mais um pouquinho e fala, fala-me. Tá ouvindo o Senhor aí? Toca-me, eu quero te sentir. Aquele abraço. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Mas eu não tô vendo nenhum abraço aqui, ó. De novo, Djalma, de novo. Quero abraço. Abraça um no outro assim, ó. Um do lado do outro assim, ó. Abraça. Abraça. Vai ser preciso isso. Assim, ó. Eu quero ver abraçado agora, hein? E todo dia é dia de adorar o Senhor. Adora Ele que Ele é digno. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença e dá vontade de pular, e dá vontade de dançar, dá vontade, grita, e dá vontade de correr na tua presença. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. As vozes. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia! Na sua presença, Senhor, dá vontade de correr, saltar de alegria, de te conheça, Jesus, vale a pena. As minhas, aqui também é alegria. Você é alegre, você serve, cante. Mais uma. E dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade, grita. Dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar na sua presença. Aplauda Ele.
Deus. Quebrei a corda do violão da guitarra da igreja. Muita alegria, irmão. Cadê o irmão? Eu cheguei, irmão, cheguei. Glória a Deus. Vamos lá. Amém? Quantos sabem dizer santo aí? E quantos creem que Ele é santo de fato? Vou repetir. Quantos creem que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é santo? Então nós vamos ouvir isso com a ação agora da nossa adoração. Amém? Quero ouvir a sua voz, tá bom? Eu não conheço eu não conheço outra canção. Diga santo. Santo, Santo, Deus poderoso. Tu és santo, Senhor. Santo, Não há outro assim. Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição, dizendo que Ele é santo. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo Deus, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual, só Tu és santo, santo. Não há outro igual, somente Tu, Senhor. Santo, não há outro assim, mais uma vez. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Há outro igual, só Tu és santo, santo. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, afirme isto. Santo, Deus poderoso. Aquele que te trouxe aqui, santo, Santo, que te dá a oportunidade de adorar. Oh, Deus poderoso. cante mais uma vez. Santo, se Ele é santo, diga. Santo, Ele é o santo, Deus poderoso. Se existe outro, cante que não existe. Não há outro igual. Tu
Mais uma vez. Não há outro igual. Nunca haverá outro assim. Tu és santo, Tão maravilhoso. santo, Diga santo. Erga suas mãos e cante. santo, Adore a Ele. santo. Deus poderoso, poderoso santo, santo. Deus poderoso. Adore ao Senhor com suas palmas, glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. Fique só um minutinho de pé. Quero te chamar aqui, nosso pregador da noite, nosso irmão Rodrigo, que está com a oportunidade nessa noite de trazer a palavra de Deus. Está com você a palavra. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Tem algum crente alegre com Jesus aqui? Queridos, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela sua misericordiosidade para comigo, pela sua bondade, porque Ele me salvou, estendeu a mão dele para mim, pôs os meus pés sobre a rocha e me fez assentar entre os príncipes. Deus abençoe a cada membro da igreja. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Conforme os irmãos vão achando, eu vou fazendo todos os agradecimentos. Deus abençoe, pastor presidente da igreja, nosso pastor Augusto. É um prazer lhe conhecer. Essa é a 4ª vez que eu venho aqui. É a primeira que eu estou lhe vendo. E já quero dizer que me sinto em casa. Obrigado. O pastor não veio para a igreja. Não, rapaz, que é isso. Ele veio na sexta-feira. Foi na sexta. Através da vida do meu amigo, o pastor Renato, que Deus lhe abençoe. Você tem sido um irmão para mim, um irmão que eu não tive a chance de ter. Obrigado por tudo, Deus lhe abençoe, você e sua família. João capítulo 8, versículo de número 32, um versículo que ninguém conhece. João capítulo 8, versículo 32. O pastor olhou para mim e disse, você pode ir até 9, eu digo, é verdade, ele é. Aí ele olhou assim, não, é até 8. Eu digo, tá bom, eu ia até 9, Renato sabe como eu sou, mas eu vou até 8, irmãos. Deus abençoe cada amigo, cada obreiro, pregador do Rio, que Deus lhe abençoe, a esposa do pastor. João 8, versículo de número 32. Se tiver algum crente bem elegante, bem bonito do seu lado, ele tiver sem a Bíblia, você vai lá, com aquela cara de quem não quer nada, chega perto dele e lê junto com ele. João 8, versículo 32, assim diz a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33 e 34 para a gente encerrar. Respondeu-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Os irmãos podem sentar. Queridos, amados irmãos, o texto que eu me baseei para a leitura da palavra nesse culto de domingo, esse culto de família, é um versículo bastante conhecido e usado da madre igreja, da amada igreja, em culto de evangelismo, quando nós saímos por aí na campanha evangelizadora. E o versículo de João, capítulo 8, versículo 32, que fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é um dos primeiros versículos que nós decoramos, aprendemos e gostamos de explicar para a igreja, como temos oportunidade, logo como nós iniciamos a caminhada na fé cristã. Mas o que significa a respeito disso, o que é a verdade? Quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, nos 4 evangelhos, nós logo temos que entender que os 4 evangelhos juntos e reunidos,
é simplesmente um resumo da vida de Jesus Cristo, o maior homem que já pisou aqui nessa terra. E eu digo isso baseado em todo o resumo das Escrituras Sagradas, até porque o apóstolo João, falando dos 3 anos a 3 anos e meio que Jesus Cristo teve aqui na terra, ele fala que tudo isso que tem na Bíblia Sagrada a respeito da vinda de Jesus e a respeito da vida de Jesus é muito pouco comparado àquilo que Jesus fez. E quando eu observo o apóstolo João falando a respeito disso, eu fico me perguntando, como assim pouco? Se Jesus, quando ele esteve aqui na terra, não aqui nesse lugar bonito de Candeias, mas lá na Palestina, Jesus andou e quando ele andava, ele expulsava demônios. Jesus andava e quando ele andava pelas cidades, ele curava os enfermos. Jesus, ele passeava e quando ele passeava, ele olhava as necessidades da pessoa e ele, sendo Deus, liberava a palavra e a necessidade ia embora. Como assim isso daí foi pouco? Jesus, ele fez tanto que até ressuscitar mortos ele ressuscitou. Ele fez muita coisa, porém João, quando ele vai encerrar o seu livro, ele diz no último versículo, o que ele fez foi pouco, porque se fosse para escrever aquilo que Jesus fez, o mundo não caberia a quantidade de livro relatando os milagres dele. Aqui eu entendo uma coisa, toda vez que eu penso que Jesus parou de trabalhar, ele está dizendo, é pouco, eu vou fazer muito mais. Toda vez que eu penso que o milagre acabou, ele diz, é pouco, eu vou fazer muito mais. Toda vez que eu penso que encerrou por aqui, ele está dizendo, as promessas se cumpriram, mas é pouco, eu vou fazer muito mais. E eu observo isso, olhando a respeito da vida dele, até porque cada evangelista se reuniu e para falar da perfeição da Bíblia Sagrada em lugares diferentes, épocas diferentes, escreveram de Jesus e não se contradizer em forma nenhuma. Um exemplo disso é quando você olha Mateus falando de Jesus, ele escrevendo para o público judeu, ele vai falar de Jesus como um rei prometido e de uma maneira como um grande historiador, e ele fala de Jesus para aquele povo no evangelho organizado, porque ele escreve de Jesus falando de blocos. Já Lucas, quando ele escreve de Jesus, ele diz, eu vou escrever de Jesus para os gregos, e como eu não andei com ele, eu não estive com ele, eu vou escrever dele baseado em pesquisas. E ele começa a escrever de Jesus para os gregos a respeito de pesquisa que ele fez. Marcos, esse daí, que ele é um cronista, ele vai escrever de Jesus como o servo prometido, e ele vai falar do nosso mestre de uma forma tremenda, avassaladora e cheia de adrenalina, porque Marcos escreve para os romanos, e quando ele escreve para os romanos, ele usa muito no texto original, no grego koiné, o verbo kai, que significa ação continuadamente. Ele está dizendo, Jesus andou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus operou. Ele escreve de Jesus como se ele tivesse um filme de ação, porque no evangelho de Marcos, Jesus não para. E como ele escreve para os romanos, até eu entendo o que Marcos estava querendo passar. Ele estava querendo dizer que o Jesus que você serve, ele tem muito mais potencial do que qualquer soldado romano para agir em favor do seu povo. Por que isso, pregador? Porque cada vez que ele fala de Jesus fazendo ação todo instante, ele está dizendo, se os soldados romanos são acostumados a lutar de 2 em 2, cercado por 5 homens e não perde batalha, eu conheço um Jesus que ele é mais poderoso do que qualquer soldado, luta, não perde e tem mais. Ele disse uma coisa, se você pensa que está lutando sozinho, ele está usando a expressão para falar o seguinte, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O que é que ele está dizendo? Se um soldado romano não abandona o outro no meio da guerra, Jesus também não vai deixar você só nessa peleja. É você lutando, ele dizendo, eu estou com você, eu protejo você, eu vou fazer sua segurança o tempo inteiro. Aí quando ele escreve isso, aí João, que segundo Brothers, na sua biografia do Novo Testamento, é o último evangelho a ser escrito, João diz, eu vou falar dele de uma maneira diferente. Eu vou ser teólogo. Eu não vou falar dele como servo, porque Marcos já falou. Eu não vou falar dele como rei prometido, porque Mateus falou. Mas eu vou falar dele de uma maneira teologicamente. Eu vou falar dele como Deus. E como Deus, eu vou falar dele nos dando o privilégio. E qual é o privilégio que ele veio dar? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e no versículo 14 ele vai falar, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens.
Ele está dizendo, eu quero pregar sobre ele. Porque segundo Berkoff, um teólogo, ele vai falar o seguinte: todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser um Deus, mas somente Deus veio se fazer de homem para poder trazer você para perto do Pai. Eu acho lindo porque ele fala isso de uma maneira tremenda, que ele vai falar, ele veio, o verbo se fez carne, habitou no meio dos homens, e ele veio para trazer os judeus, porque no contexto de João capítulo 8, versículo 32, ele veio para pregar essa liberdade para os judeus. Eles disseram, nós somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como é que você vem pregar que a gente vai ser livre? E ele veio justamente para isso, porque a Bíblia Sagrada vai falar, que ele veio para os que eram seus, os judeus. Ele veio para trazer, ele veio para tirar de todo o jugo de Roma, ele veio para trazer de novo para perto do Pai, quebrar a barreira da separação que se chamava pecado. Mas os judeus olharam para ele e disseram, se for esse aí que veio nos libertar, nós não queremos. Quem é que vai nos libertar? Esse daí que passa na cidade montado no jumentinho? Esse daí que não tem jeito nem para guerrear? Não, nós queremos um Messias diferente, nós queremos um libertador diferente, nós queremos alguém que venha num cavalo branco, venha para guerrear, nós queremos alguém que venha para levantar Israel como a nação. Irmãos, quando eles fizeram isso, eles olharam para Jesus e disseram, a gente não quer esse não, a gente vai esperar outro, nós queremos outro. É por isso que se no versículo 11 diz, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, no versículo 12 vai dizer, mas não tem problema, porque todo aquele que nele crê, foi dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Entenda aqui uma coisa, era como se Deus pegasse seu filho, enviasse e dissesse, traz Israel de novo, traz os judeus de novo, eu quero os judeus para perto de mim, eu quero Israel como minha noiva. A Israel desse uma olhada e dissesse, eu não quero não, e se for para ser liberto por esse homem, não dá nem vontade, não quero não. Aí Jesus deu uma olhada e disse assim, Pai, eu fiz de tudo, eu preguei, eu ensinei, eu exortei, eu fiz milagre, mas Israel não me quer. Eu imagino um Deus assim triste, decepcionado, porque Deus é uma pessoa olhando para Israel e dizendo, eu fiz de tudo e o povo não quis, eu fiz de tudo e esse povo não deu jeito, eu fiz de tudo e esse povo não me aceitou, eu não quero mais. Aí Jesus dá uma olhada e diz assim, Pai, não fica triste, se Israel não quer, existe um povo na Assembleia de Deus do Brás de Candeias que quer, que me ama, que me adora, e para esse povo eu vou dar um título, eles vão ser filho de Deus mediante adoção pela palavra. Sabe o que é que eu acho lindo? Nas outras religiões todo mundo fala para discípulos, e hoje você vem em um culto como esse, Deus traz essa amarela aqui para ser profeta e dizer, hoje eu estou pregando e falando para filhos. Começa, João, quando nós observamos a respeito da sua teologia, ele não escreve igual a Mateus, que escreveu um evangelho organizado em blocos. Ele vai escrever diferente. Ele vai escrever João como o evangelho dos encontros. E se você olhar isso na sua Bíblia Sagrada, você vai reparar que no capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada vai falar que Jesus, ele vai se encontrar com Natanael, e quando ele se encontra com Natanael, ele cita aquele argumento que aquele homem, ele era um israelita e que nele não tinha dolor. O homem diz assim, só porque você viu isso, como é que você vem falar essa coisa? Ele diz, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. E tem mais, Natanael, você não sabe, você está caindo de joelho porque eu te disse que eu te vi. Pode ficar tranquilo, porque eu quero te dizer uma coisa, a partir de hoje eu vou dizer, vai ter muita coisa. Você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo em volta do Filho do Homem. Aquele homem encontra, vira discípulo. Quando nós chegamos no capítulo de número 2, é a vez de Jesus encontrar com a família, que não aparece o nome de ninguém dentro da Bíblia Sagrada dessa família. Jesus encontra com Maria, vai nessa festa, é um convidado comum, mas no final da festa ele transforma a água em vinho e dá o melhor presente da festa. Nesse encontro ele está dizendo, família que tem Jesus em casa não passa vergonha na frente dos inimigos, não passa. Aí quando nós chegamos nesse casamento, pulamos para o capítulo 3 e nós vamos ver Jesus se encontrar com Nicodemos. Esse argumento de Jesus e Nicodemos é um dos argumentos mais fantásticos da Bíblia Sagrada, porque Jesus, ele pega aquele homem, ensina aquele homem como é que faz para entrar no reino do céu. E ao contrário do que muita gente prega hoje, entrar no reino do céu, a gente não entra dependendo do nosso dinheiro. Entrar no reino
reino do céu a gente não entra dependendo da nossa fama, não. Para entrar no reino do céu, o homem só entra se ele nascer de novo. Quando Jesus prega aquela palavra, eu entendo que Jesus está indo de contramão com a teologia pregada nos dias de hoje. Ele está dizendo: quem entrar no céu, nasça de novo, se arrependa, se converta, nasça da água, nasça do Espírito, e aí sim você entra no reino dos céus. Ele prega para Nicodemos, que é doutor da lei, não entende aquilo, mas se você olhar, Nicodemos vai aparecer no capítulo de número 7, lá depois da ressurreição de Jesus, ele ali com os discípulos. Por quê? Porque palavra verdadeira não tira crente da igreja, palavra verdadeira sustenta crente na presença de Deus, e se esse povo está aqui, é por conta da palavra que foi aplicada no coração de cada crente desse lugar. Aí Jesus vai andando e no capítulo de número 4, o que é que ele encontra? Ele encontra a mulher samaritana. Aquela mulher ali, ela tinha várias crises, ela não queria estar perto de ninguém, ela tinha crise familiar, ela tinha crise de identidade, não sabia onde adorar, mas quando Jesus se encontra com ela, pede água, ela diz: é tu maior do que o nosso pai Jacó que construiu esse poço? Ele diz assim: mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, era tu quem me pedia água, e eu te daria a água que fluiria em ti, uma fonte de água de vida eterna. A mulher se encontra com Jesus e o que é que ela vai fazer? Ela vai ser missionária, anunciar a palavra e dizer: o Messias veio, agora é tempo de adorar na nossa vida. Quando você chega no capítulo 5, Jesus sai de Samaria, ele vai para uma festa judaica, e o que me chama a atenção é que ele vai encontrar uma pessoa que ninguém quer argumento com ele, uma pessoa que não dá nada por ele, que a Bíblia não fala o nome dele, mas ele é um dos personagens que mais sofreu na Bíblia Sagrada. Quem é esse homem? É o homem do paralítico do tanque de Betesda, que está ali há 38 anos. O que eu acho interessante é que Jesus estava descendo com os judeus ao templo, mas Deus bradou e disse: não vai para o templo, vai para o tanque, porque lá no tanque só tem os humilhados, lá no tanque só tem os desprezados, lá no tanque só tem os rejeitados, e é lá no meio daquele povo que você vai achar alguém para levar uma cura que ele espera há muito tempo. Aqui eu aprendo outra coisa: Jesus é especialista em passar aonde ninguém passa. Jesus é especialista em entrar aonde ninguém entra. Não, você não entendeu. Enquanto nós estamos aqui, nesse mesmo momento, Jesus está passando em Boca de Fumo, está passando lá no bar, está resgatando, salvando, transformando, e quem sabe um dia, pessoas que Jesus passou lá, vai estar aqui pregando e dizendo: ele transforma, liberta e leva para o céu. E Jesus ainda muda a rota para poder marcar encontro com pessoas. Ele muda a rota, vai naquele homem, olha para o homem e diz assim: quer ser curado? O homem dá uma olhada assim: o senhor veio me encontrar, mas eu já estou tentando isso há 38 anos, e toda vez que eu quero, vem alguém e pula na minha frente. Aí Jesus olha para ele e diz assim: rapaz, eu não estou perguntando se você quer que alguém lhe jogue, eu estou perguntando se você quer ser curado. O homem dá uma olhada assim: eu quero. Jesus diz: fica. E o que é que eu aprendo aqui, pregador? Simples: aquilo que você não pode fazer pela sua força, ele hoje está fazendo pelo poder da palavra. O homem volta. E no capítulo de número 6 nós vamos ver Jesus encontrando com uma multidão de pessoas que ele começa a pregar. Aquele povo tinha fome da palavra. Jesus começa a pregar, faz o sermão da montanha, começa a pregar sobre as bem-aventuranças, e depois que ele começa a pregar, ele encontra com aquela multidão e diz assim: eu quero multiplicar pão, quero multiplicar peixe, quero abençoar a vida desse povo. Jesus alimenta a multidão de mais de 15 mil pessoas, porque aquele foi o segundo encontro. E depois que Jesus alimenta aquela multidão, ele começa a pregar uma doutrina um pouco dura. Ele começa a falar a respeito de renúncia, ele começa a falar a respeito de tomar a cruz. E quando Jesus começa a falar, aquela multidão dá uma olhada para ele e diz: rapaz, se for para deixar de assistir Faustão no domingo para estar de 7h35 da noite lá no culto da família, não dá, eu vou perder tudo, eu não quero renunciar, eu não quero carregar a cruz. Aí quando aquela multidão olha para Jesus, diz:
Jesus, depois no próximo culto a gente vem comer pão e peixe de novo. Jesus disse, se for por conta do pão e se for por conta do peixe, não venha, fique em casa, não vem para o culto. Pão e peixe vocês comem em casa. O meu intuito maior é apresentar para vocês um pão que mata a fome da eternidade. O povo olhou para ele e disse, que pão é esse? Aí ele olhou para o povo e disse, eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer de mim não vai ter fome. O povo olhou para ele e disse, se para comer desse pão tem que renunciar, eu vou embora. Quase 15 mil pessoas viraram as costas para Jesus, foram embora, deixaram ele só. Mas perto de Jesus ficou um grupo de 12 crentes, que é a cara dos crentes da Adebras Candeia. Olhou para ele e disse assim, de perto do Senhor eu não saio, dos teus pés ninguém me tira. Eu já cantei nesse culto que o Senhor é santo e agora eu vou até o final. Jesus olhou para eles e disse assim, porque vocês não vão para casa também? Porque vocês não vão embora também? Aí o grupo de crente olhou para ele e Pedro se levanta e diz assim, Jesus, se eles quiserem o pão, eles podem ir embora, mas nós não vamos sair daqui, porque nós entendemos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e é pela vida eterna que eu vou ficar contigo até o fim. No capítulo 7, Jesus continua pregando a mesma palavra. Os líderes religiosos ficam incomodados com Jesus e dizem assim, não dá não, a gente tem que prender esse homem, tem que parar esse homem, ele está incomodando muita gente. Aos líderes religiosos pegam um grupo de soldados, segundo a tradição 50, e diz assim, vai até lá, prende ele, traz ele para cá, que eu quero ver o que é que vai acontecer. Mas quem prega a palavra da verdade, ele não passa vergonha diante dos seus adversários. Jesus começou a pregar, parece que eu estou vendo, pastor Augusto, os soldados chegando assim perto de Jesus, em vez de prender Jesus, diz assim, vamos escutar ele pregar um pouquinho. Aí Jesus começa a pregar sobre céu, sobre fazer a vontade do Pai. Aí os soldados dão uma olhada assim, rapaz, ele prega demais, é diferente dos doutores da lei, ele é simples, mas a palavra tem unção. Ele prega manso, mas ele tem autoridade. Ao invés deles prender Jesus, olha o que eles fizeram. Um deu uma olhada assim, rapaz, pode até dar baixa na carteira, mas quando ele começou a pregar, eu senti meu coração queimar e está dando vontade de ser crente, eu vou me converter. Aí veio o outro, deu uma olhada assim, rapaz, eu vou perder a benção nada, é Jesus que está pregando, eu vou me converter também. Aí o outro deu uma olhada assim, se já foi 2, tu acha que eu vou ficar de fora? Pode até me botar para fora, eu deixo de ser polícia, mas eu quero ser discípulo, eu vou seguir ele. Aí os 50 soldados prenderam Jesus, se ajoelharam e voltaram. Aí quando voltaram, os fariseus arretados, deu uma olhada e diz assim, rapaz, por que vocês não prenderam ele? Era para vocês ter trazido ele, a multidão não deixou não, a multidão não fez nada, os discípulos se meteram, os discípulos não fez nada, mas 50 homens, por que vocês não trouxeram ele? Aí um deles se levantou e disse, porque nunca ouvimos alguém falar como ele fala, as palavras dele não é da terra, é a palavra do céu, elas têm autoridade. Quem pode adorar ele por 10 segundos? As palavras dele têm autoridade. Irmão, pela lógica, entenda isso aqui, é para você dar glória a Deus até a próxima vez que o pastor me chamar, entenda isso aqui. 50 homens, se 50 vai prender um, tem como esse um reagir? Se 50 vai brigar com um, tem como um reagir? Não, mas com Jesus é o contrário. Com Jesus 50 foi prender um, mas quando chegou lá, Jesus sozinho libertou os 50. O povo começou a seguir Jesus de certa maneira que Jesus deu uma olhada e disse assim, rapaz, eu marquei encontro. E quando eu marco encontro, eu marco para mudar e para transformar. Mas tem uma coisa, tem um grupo de pessoas que está infiltrado no meu, mas eles só querem fazer a massa. Eles só querem estar no meio da multidão. E eu vim para procurar discípulos, entende, irmão? Há uma simples diferença entre discípulos e admiradores. Admirador vem para a igreja, admirador vem para o culto, mas ele está interessado em alguma coisa. Discípulo não. Discípulo adora no culto, mas adora no pé da cruz. Ele adora na bênção, mas adora na prova. Ele adora quando está tudo bem, mas adora na dificuldade. E ele não está interessado em nada, é simplesmente na presença, é simplesmente na salvação, é simplesmente em ser adorador de verdade.
E enquanto esse culto está acontecendo aqui, irmãos, eu me atrasei, eu estava vindo de lá da Madalena para cá. E eu percebi que ser discípulo é complicado. Ainda está tendo um bloco de carnaval por aí. Eu me deparei com um metrô cheio de pessoas, pastores, que não respeitava nem os mais velhos que estavam ao redor. E eu comecei a ver o linguajar, a brincadeira, o que é que estava acontecendo. E o Senhor me fez lembrar que um dia eu já tive no meio deles também. E quando eu vi aquela cena, eu disse, está tendo batalha. Porque a nossa igreja está orando. A nossa igreja está se consagrando e brigando pelas almas. Mas do outro lado, o adversário tem investido muito. E quantas pessoas ele não já tirou a vida nesse período simples de carnaval, de apenas alguns dias. Quantas pessoas ele não matou. Eu fiquei dizendo assim no metrô, Senhor, está difícil a situação para esse povo. Parece que só tem eu e mais 2 crentes aqui. E o metrô todo não conhece a tua palavra. Está complicado. Por um momento eu pensei, a batalha está travada. E parece que aqui dentro do metrô o inimigo está na vantagem. Porque quase ninguém te serve. Porque o povo só tem olhos para o sistema mundano. Aí o Senhor falou comigo dizendo, é verdade. Aqui fora ele mata, rouba e destrói. Mas nada está perdido. Porque ainda eu guardo um grupo de adorador que eu salvei, puxei, e é vocês que eu vou enviar para pregar e trazer essas almas para perto do meu Pai. Jesus olha para os discípulos, para a multidão e fala assim, eu só quero aqui quem tiver coragem de renunciar. Porque essa descendência é escrava. Os homens olharam para ele e disseram, como é que ele tem coragem de falar que nós somos escravos, se nós somos da descendência de Abraão? E nós fomos chamados para ser príncipe. Nós fomos chamados para ser herdeiro. E nós conhecemos a chamada de Abraão em Gênesis capítulo 12, do versículo 1, 2, 3 e 4, quando o Senhor disse para ele, ora disse Deus a Abraão, sai de tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Te abençoarei, engrandecerei teu nome, farei de ti uma grande nação, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti será bendita todas as famílias da terra. Deus tinha dito, ele veio para ser herdeiro, ele veio para ser príncipe, mas eles se esqueceram de uma coisa, que no meio do caminho de tanto desobedecer a Deus, eles acabaram virando escravos, e eles não aceitaram quando Jesus pregou isso, porque a promessa de Deus para a geração de Abraão era clara, a sua descendência veio para ser abençoada, mas eles se esqueceram de uma coisa, que Jesus olhou para eles e disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava dizendo, rapaz, as promessas de Abraão, ela só é válida porque ele viu o meu dia, e ele teve que se alegrar porque ele viu o meu dia. O que era que Jesus estava falando, pregador? Que ele chamou Abraão, mas a promessa se cumpriu em Cristo, porque Abraão recebeu a promessa, viveu a promessa e morreu. Mas da árvore genealógica de Abraão veio alguém que nasceu, cresceu, cumpriu a promessa, foi até a cruz, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Sabe o que é que eu entendo aqui? Que na promessa de Abraão, Deus chamou Abraão, e na promessa de Abraão, Deus disse assim, Abraão, eu vou te chamar, tu vai iniciar, o meu filho vai concluir, mas no meio da tua chamada e da conclusão do meu filho, eu vou deixar espaço para salvar aqueles que estão no meio da promessa, a igreja. O povo não aceita isso quando Jesus fala. E há uma certa confusão na época, porque quando Jesus disse aquilo, Jesus diz, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E o texto é forte, porém é desafiador, porque essa questão de conhecer a verdade já era debatida 4 séculos antes de Cristo pelos gregos. A verdade, ela é absoluta, a verdade é relativa.
E foi essa pergunta que Herodes, quando lavou as mãos, ele fez em João 18, versículo 38. Afinal, o que é a verdade? E Jesus, ele dá a resposta um capítulo antes, no capítulo 17, versículo 17, quando ele diz: Pai, os santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus estava dizendo? Que o homem só é liberto quando ele conhece Jesus através da palavra de Deus. Que o homem só deixa de ser escravo quando ele aceita Jesus como Salvador, escutando a palavra de Deus. E foi por essa palavra que um dia eu e você chegou aqui nesse lugar. E é por essa palavra que eu e você está de pé hoje aqui, dando glória àquele que tem o nome sobre todo nome. É por essa palavra que os discípulos morreram. É por essa palavra que tem crente morrendo lá do outro lado, igual apareceu no dia 23 de fevereiro do ano passado, 22 cristãos morrendo ali no mar, decepado por aqueles homens que faziam parte do Estado Islâmico. Mas o que eu acho lindo era enquanto estavam matando eles por amor à palavra, um deles que conhecia a tradução da língua falou as seguintes palavras dizendo: ele estava falando no seguinte momento da execução, antes de cortarem a cabeça dele, ele disse: pode até me matar, mas eu vou estar perto do meu Senhor Jesus. É pela palavra que Jesus foi perseguido. É pela palavra que Apocalipse capítulo 6 versículo 9 vai dizer que João viu debaixo do trono de Deus a alma daqueles que foi morto pelo testemunho da palavra, clamando e dizendo: até quando, Senhor soberano, o Senhor vai permitir isso? Ele diz: eu vou permitir até que se cumpra o número daqueles que voltam a ser alcançados pela palavra. Aqui eu entendo uma coisa: se nós estamos aqui é porque a verdade da palavra quebrou as cadeias do pecado que antes nos prendia. É porque a verdade da palavra, ela nos tirou desse mundo de trevas e nos trouxe para perto da maravilhosa luz. É por conta da verdade da palavra. E quando se trata dessa verdade, nós não podemos admitir certas coisas que acontecem nesse sistema. E é por isso que todos os homens que deram testemunho da verdade falaram dela dizendo: a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele falou na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 da palavra, diz assim: e usai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele está dizendo: é impossível você vencer se não for pela palavra. É impossível você avançar se não for pela palavra. E sabe o que é que eu acho lindo? É pela essa mesma palavra que nós vamos entrar no céu depois que a trombeta soar. É por essa mesma palavra que João avistou a batalha e disse: e eles venceu pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. Pela palavra, liberta o homem pela palavra, santifica pela palavra, leva para o céu pela palavra. O tema central das Escrituras: Jesus Cristo, vindo para salvar o homem e trazer ele de novo para perto de Deus. Mas, irmão, em um culto da família você vem pregar isso? Porque nós não podemos perder a essência do verdadeiro evangelho. E quando Jesus pregava, irmão, entenda isso, não tinha manto, não tinha movimento, mas quando ele pregava a palavra, quem roubava parava de roubar, e quem mentia parava de mentir, porque a verdade transformava o homem. Fique de pé, por favor. Pregando dessa forma, é por essa mesma verdade que Jesus irá julgar os homens.
E Paulo, escrevendo a sua epístola a Timóteo, ele falou: e por desprezarem a palavra da verdade, naquele grande dia, Deus irá julgá-lo, e não faltará coisa alguma. Sabe o que é que eu entendo, meu pastor? Que quando Deus ele dá uma olhada para a terra, ele dá uma olhada com o binóculo, e ele olha para a terra dessa mesma maneira, através de sua palavra. E toda vez que ele dá uma olhada para o mundo, ele vê pessoas morrendo, se destruindo, andando pelo caminho errado. Mas quando os olhos do Senhor se voltam para a Assembleia de Deus do Brás em Candeias, ele dá um sorriso e diz: eu tenho orgulho do meu povo, porque lá eles não abandonam a minha palavra. Foram libertos, estão andando na verdade, e naquele dia eles vão conhecer a verdade de uma revelação que o homem não pode imaginar, é lá na glória. Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto. Queridos, estamos vivendo os últimos momentos da igreja, e nunca se houve um tempo onde até uma parte do nosso povo tem negligenciado a palavra. Mas as escrituras sagradas declaram: a palavra ela é pão, a palavra é alimento. E hoje uma mensagem como essa, no culto da família, Deus lhe trouxe aqui para falar: continua andando pelo caminho da minha palavra, porque ela é o mapa que vai te conduzir até as mansões celestiais. Eu queria um minuto para orar pela sua vida antes de entregar esse microfone. E nessa oração, o Espírito Santo vai começar a fortalecer pessoas aqui. E pessoas que pararam de se alimentar da palavra vai começar a sentir falta desse alimento. Aleluia. Deus, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, obrigado porque a tua verdade se revelou através do teu Filho para nós. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor renunciou tudo, como disse o apóstolo Paulo, porque ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou sua forma e veio como servo. E como servo foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus lhe exaltou, lhe dando nome sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou desse mundo pela palavra. E nesse momento sabemos que tem pessoas morrendo do outro lado por amor à tua palavra. Eu quero te pedir, nos ensina, Senhor, a ser fiéis à tua palavra e a preservar ela, que em cada momento nós possamos ser uma carta de Deus para esse mundo corrompido. Que o maior testemunho de transformação seja as nossas vidas. Fortalece o teu povo a cada dia, Senhor, e que eles possam te conhecer, buscando mais e mais a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu Jesus maravilhoso é minha Nesse momento, inspiração. com a autorização do nosso pastor, pela palavra que foi pregada, queria conhecer se tem alguma pessoa que quer se reconciliar com o eterno nesse culto. Uma pessoa que por algum motivo se entristeceu, por algum motivo quebrou a sua aliança, e pelo poder da palavra e do sangue de Jesus, eu quero lhe convidar a nesse culto fazer uma aliança com o eterno, fazer uma aliança com o Senhor. Meu lado esquerdo existe alguma pessoa
promessas do Senhor. Meu lado direito, alguma pessoa que se afastou, que saiu. A palavra foi pregada. E que Deus continue a te fortalecer a cada dia, na graça e no conhecimento dele. Que o Eterno abençoe a igreja. Em nome de Jesus. E consolar meu coração, pois os que choram os pés à cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram os pés à cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Glórias a Deus. Que nós possamos